Eu não vou parar de comer, sério. E aí, amores, tudo bem? Seguinte, hoje uma receita super incrível, deliciosa. Eu tenho certeza que vocês nunca comeram uma coisa dessa, uma torta incrível dessa, um morangofe, uma mistura aí de banoffee com merengue, só que ele vai morango no lugar de banana, ele vai um brigadeiro de chocolate branco no lugar de doce de leite. Sério, se banoffee já é incrível, imagina um morangofe, vocês não têm noção. Antes de começar a receita, já vou pedir para vocês, se inscreve nesse canal, deixa o like de vocês, eu tô postando vídeo aqui toda semana, tem podcast novo, tem vlog, tem vídeo de receita, tem vídeo aula, sério, o conteúdo tá completo. Então você vai clicar aqui e se inscrever, você vai curtir esse vídeo para me ajudar demais e ó, hoje é poucas. Vamos pro vídeo que vocês vão ver só. Vamos começar nossa receita processando a nossa bolacha. Aqui eu tô utilizando a bolacha Oreo. É uma bolacha mais amarguinha, eu acho que combina muito com essa receita, mas você pode utilizar aí a bolacha da sua preferência, inclusive fazer aí um mix de bolacha doce e salgada, que fica bem bacana. Aqui não tem muito segredo, tô processando ela aqui no meu processador. Se você não tiver esse processador em casa, não tem problema, você consegue fazer tranquilamente aí com o liquidificador. O importante é que fique tudo muito bem processado para basicamente virar uma farinha e a gente conseguir fazer aí a base da nossa torta. Se ela tiver pedaçuda, se tiver pedaços grandes, a gente não vai conseguir fazer a base da torta porque ela não vai conseguir virar praticamente uma massa só. A ideia é usar essa farinha dessa bolacha, colocar a manteiga derretida aqui e aí ela vai basicamente virar um biscoito só, uma massa só aqui para a base da nossa torta. Tô colocando aqui num bolzinho transparente, aqui numa caixinha de plástico para vocês conseguirem ver melhor, com um perfectzinho embaixo para não deixar escorregar e tô adicionando aqui a minha manteiga derretida. Todas as quantidades vai estar aqui na descrição, tudo certinho para vocês, não se preocupem em anotar nada agora. Aqui não tem muito segredo, você vai mexer tudo isso daqui muito bem, até virar uma massinha aqui praticamente homogênea. Você vai ver aqui, ó, que quando eu pegar ela com a mão e eu der uma amassadinha, ela vai ficar na textura que eu amassar ela. Claro que se eu mexer nela, ela vai quebrar dessa forma, mas agora eu vou assar. Eu vou levar isso daqui pro forno, vou colocar numa forma. Aqui eu tô utilizando uma forma de fundo falso para me ajudar a desenformar muito mais fácil, mas aí não tem segredo. Se você não quiser utilizar uma forma de fundo falso ou não tiver em casa, você pode utilizar qualquer forma, talvez você só não consiga desenformar com tanta facilidade, mas sem segredos, coloca na forma. Aqui eu tô até utilizando um copo para fazer uma técnica aqui, ó, com o fundo do copo e amassando aqui essa bolacha trituradinha para eu conseguir deixar ela bem rentezinha, bem retinha. Aqui eu prefiro que ela fique bem retinha para formar aqui uma massinha reta. Aqui eu não tenho intenção de puxar ela para as laterais e fazer aquele formatinho da forma, aqui puxando para as laterais. Se você quiser fazer em casa, tá tudo bem, não tem problema nenhum, é bacana, mas aqui a minha ideia é fazer ela retinha para mostrar aqui as diferenças de camada, tanto do creme quanto da bolacha. Aqui eu tô só dando uma arrumadinha com a mão, só para dar uma fixadinha a mais, para ter certeza que ficou bacana, mas também não tem muito segredo. Aqui, se você quisesse puxar para lateral, era só ir puxando e ir formando aqui a curvinha entre a parte de baixo e a parte lateral. Mas aqui, basicamente, o que importa mesmo é ele tá bem aqui prensado, para ele ficar aqui, ó, bem juntinho, bem prensado, independente se tiver na lateral, somente na parte de baixo, para não ter perigo de desmanchar. Aqui agora, já no fogo, numa panela, eu vou fazer o meu creme de morango. Basicamente, eu vou fazer um brigadeiro de morango um pouquinho mais cremoso. Então, eu tô colocando aqui o meu leite condensado, vou colocar também aqui o meu creme de leite, e aí depois eu vou entrar aqui com o meu chocolate. Para quem assistiu a receita da palha italiana, é uma receita bem parecida. Lá eu também faço um brigadeiro branco, porém eu faço com ninho e ele acaba ficando um pouquinho mais denso. Essa receita aqui, ela vai ficar um pouco mais cremosa por conta do chocolate branco, pela quantidade de creme de leite, pelo fato de não ir ninho. Quando você faz uma receita de um brigadeiro branco com leite em pó, com leite ninho, ele tende a ficar um pouquinho mais espesso, tende a ficar um pouquinho mais duro. Aqui no caso não é a ideia. Então aqui eu comecei a minha receita só colocando o meu creme de leite e o meu leite condensado. Mais uma vez, não se preocupem, todas as quantidades estarão aqui na descrição. Aí não tem muito segredo, você vai mexer aqui o tempo todo com uma espátula, tomando cuidado para não grudar no fundo da panela, e aí não tem segredo, é só ir mexendo até chegar no ponto perfeito que você quer. Aqui a gente já percebe que começa a engrossar aqui, ele já vai começando a mudar a textura, já vai fazendo um pouco mais de bolha. É super importante a gente prestar atenção, passar a espátula no fundo da panela, o fundo todo, para que não grude, para que não comece a caramelizar esse leite condensado e ele acabe não pegando lá no fundo da panela. Quando pega no fundo da panela, ele começa a caramelizar e ele acaba sujando
misturando um pouquinho com aquele caramelizado. Algumas pessoas até gostam desse caramelizado no brigadeiro, mas ele acaba aqui sujando um pouquinho, tirando a cor, não deixando tão bonito quanto poderia ficar. Aqui a gente percebe que já está caramelizando muito bem, e aí é aquela mesma técnica. Se a gente virar a panela, todo esse brigadeiro tem que escorrer basicamente limpando o fundo da panela. Esse é o ponto perfeito que a gente sabe que ele está aqui para enrolar. Se isso não acontecer igual não aconteceu aqui para mim, é porque significa que ele não está no ponto perfeito. Então eu vou aqui deixando no fogo baixinho, mexendo mais um pouco, e olha agora a diferença. Eu virei a panela e ficou completamente limpo o fundo da panela. Perfeito, agora eu desligo o meu fogo e depois de desligar o fogo, eu coloco o meu chocolate branco picadinho. Vou mexendo aqui até esse chocolate derreter completamente. Não preciso deixar esse chocolate aqui no fogo enquanto eu vou mexendo. Já desliguei a minha panela e somente o calor residual já faz o trabalho de derreter aqui completamente o meu chocolate branco. Então bacana, vou mexendo aqui até o meu chocolate branco ficar completamente derretido e aí depois eu continuo os processos da minha receita. Aqui esse chocolate branco ele vai trazer mais um pouco de gordura para esse brigadeiro, para esse preparo. A quantidade de brigadeiro que tem aqui e a quantidade de brigadeiro da receita da palha italiana basicamente é a mesma. O que eu mudei? A quantidade de gordura, ou seja, a quantidade de chocolate branco e a quantidade de creme de leite serão diferentes. Então por isso que lá na palha italiana eu consegui cortar, ou seja, ela ficou mais durinha, mais firminha, e aqui ele vai ficar um pouco mais cremoso. Se nesse preparo você quiser esfriar esse brigadeiro branco e colocar, por exemplo, um chantilly ou um pouco de creme de leite, ele vai ficar mais molinho, vai ficar mais cremoso, é uma ótima ideia. Porém, você tem que tomar cuidado para quando você for desenformar, ela não derreter, ela não cair, ela não ceder. Mas também é uma boa ideia você colocar um pouco de chantilly batido. Aqui sem segredos, tô só colocando aqui no meu bowl novamente, aqui numa vasilha de plástico que eu tenho, aqui para esfriar. Vou colocar aqui todo o meu brigadeiro branco para esfriar e deixar aqui na geladeira por 30 minutinhos. Aqui eu vou fazer um processo de desidratar um pouco esse morango. Eu vou misturar todo esse morango com o meu brigadeiro branco. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui uma pitada gorda de sal e uma pitada gorda de açúcar nesse morango e deixei aqui por aproximadamente 40 minutinhos na peneira. E olha a quantidade de líquidos que saiu, olha a quantidade de suco desse morango que saiu. Como eu tô agora aqui, ó, misturando todo esse morango aqui nesse meu brigadeiro, acontece que se ele tivesse com todo aquele líquido, ele poderia desandar esse meu brigadeiro. Olha aqui, ó, ele ficou meia hora na geladeira, ele já tá bem firminho, na verdade ficou até um pouco mais de meia hora, ficou aproximadamente aí uns 50 minutos, ele já tá bem mais firminho, mas olha como ele ainda tá maleável. Diferente da receita da palha italiana, que nesse momento ele já estaria completamente durinho, somente para cortar. Então ele já está um pouquinho mais maleável e ainda um pouquinho da água desse morango que pode soltar, vai deixar ele aqui, ó, mais cremoso e mais maleável ainda. Então não tem segredo, aqui nesse momento é só misturar bem, vai misturando aqui todo o seu brigadeiro branco com o morango, querendo ou não o morango vai soltar ainda mais um pouquinho de água, não tem problema. Olha aqui, ó, como fica perfeita essa cremosidade e a textura dele, que bacana. Perfeito, depois de assado aqui, ó, a massa da minha bolacha, eu tenho ela aqui, ó, já na minha forma, perfeitamente assada, bem durinha, ela fica aqui, ó, completamente sequinha, e isso é muito importante para ajudar a gente a desenformar essa massa. Agora eu vou pegar um pedaço de papel toalha aqui, ó, dei uma leve sujadinha de manteiga nele, bem leve, sem colocar aqui uma quantidade exuberante, e só vou passar aqui, ó, na lateral da minha forma. Isso vai me ajudar a desenformar muito mais fácil a minha torta. Depois, quando eu passar aqui a minha torta para desenformar e passar aqui nas laterais, a parte do brigadeiro branco, ele não vai grudar. Se você tiver um pincelzinho, também pode passar o pincel sem problema nenhum, mas olha, eu passei aqui, virei o meu papel e tirei o excesso. Então a ideia não é deixar um excesso muito grande. Deixei aqui, ó, mais uns 15 minutinhos na geladeira e olha como ainda fica numa textura super cremosa. Olha como fica lindo esse creme aqui, ó. Conforme o morango vai soltando um pouquinho de água, ele não vai deixando esse brigadeiro endurecer tanto. E essa aqui é a ideia também. Por isso que eu já deixei esse brigadeiro um pouquinho mais firminho, porque se eu deixasse ele mais molinho, mais cremoso, esse morango poderia soltar água e perder um pouco dessa cremosidade. Então por isso que eu já deixei ele cremoso, porém mais firminho. Aqui não tem segredo, só tô colocando aqui, ó, o meu creme, que tá misturado com o morango aqui, deixando ele mais retinho, deixando perfeitinho aqui, e aqui eu vou deixar mais uma horinha na geladeira só pra ele dar uma firmadinha a mais. Passado aqui, ó, mais ou menos uma hora e 5, ele já tá bem mais firminho, e agora basicamente eu vou desenformar ele. Aqui não tem muito segredo, eu vou colocar
aqui, ó, um copo de plástico mesmo, aqui, ó, na minha bancada, para eu colocar a minha forma em cima e eu conseguir desenformar. Isso daqui é uma técnica para ajudar a gente a desenformar, é muito melhor do que colocar a mão embaixo e tentar desenformar aqui na raça. Aí não tem segredo. Olha como o biscoito aqui, ó, a parte de baixo ficou super sequinha, ficou perfeita. Eu consigo só colocar uma faquinha entre ela e a parte de baixo da minha forma de fundo falso e simplesmente tirar, ó. E aí não tem perigo da parte de baixo da forma ficar ali no prato para não ficar feio, porque fica feio, não fica tão legal. E olha que lindo que tá. E aqui não tem muito segredo, aqui eu vou decorar aqui com os suspirinhos e com o morango. Vou colocar alguns suspiros inteiros, vou amassar alguns suspiros aqui, ó, na mão mesmo, só para virar um farelinho. E agora eu vou colocar uns morangos aqui, super delicadinho. Aqui não tem segredo, você pode basicamente enfeitar do jeitinho que você quiser. Aqui você pode deixar a sua imaginação fluir e enfeitar essa torta do jeito que você quiser. Se você quiser aprender a fazer esses suspirinhos, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que você quer aprender, que eu vou ensinar vocês a fazer esses suspiros também. E olha que lindo que fica essa torta. Fala pra mim, isso não é uma das tortas mais bonitas de morango que vocês já viram. Sério, se liga só, olha a perfeição. A bolacha aqui, ó, a partezinha de baixo completamente inteirinha, bem assada, super crocante. Olha o ponto de... Não tem muita explicação. Olha só, sério. E ó, qualquer dia eu vou sortear alguém pra vir aqui experimentar. Porque eu falo que tá perfeito e o povo desconfia de mim, mas sério, ó.